Hoje eu quero falar sobre a mudança de one person business, um negócio de uma pessoa só, para um negócio de 17 pessoas, que é o movimento atual. Na verdade, eu acho que são 15, tá? Eu contei errado. E eu quero usar dois livros. Um é esse daqui, Company of One, que é o livro que me convenceu de que o one person business era uma boa ideia. E eu também quero pegar esse livro aqui, Slow Productivity, um livro do Cal Newport, que curiosamente é um cara que comenta aqui atrás que o livro Company of One é a must read for any entrepreneur who prioritizes, não sei falar inglês, né? A rich life over riches. Prioritize, é difícil falar essa palavra, né? Uma leitura obrigatória para qualquer empreendedor que prioriza uma vida rica ao invés de riqueza. Alguma coisa assim, né? Ou riqueza material. Engraçado, né? Antes de gravar esse vídeo, eu queria ter gravado esse vídeo 1h30 atrás. Só que eu fui colocar meus filhos pra dormir. E eu tô com 3 filhos agora, né? A Catarina acabou de nascer. E os dois pequenininhos, o Samuel e a Cecília. Samuel tem 3 anos, Cecília vai fazer 2 agora. Eles estão sentindo bastante, é normal. E aí agora eles querem que eu fique deitado com eles até eles dormirem. Então, eu tô vendo uma experiência na pele do que é a ideia do One Person Business. Porque a ideia desse modelo de negócio, ou desse livro, ela é muito mais que uma ideia de ter uma empresa sozinho. Na verdade, ele diz o seguinte, tá? Ele fala assim, ó, The company of one approach doesn't apply only to a single person business. It's a model for using the power of you to be more self-reliant and more responsible for your own career path. Basicamente o que ele está dizendo em português aqui é o seguinte: a ideia de uma companhia de uma pessoa só, ela não é só uma ideia para um negócio de uma pessoa só. Ela é uma ideia para você aplicar em qualquer trabalho que você tiver, seja ele sozinho, seja ele para uma carreira, para uma profissão, seja ele com outras pessoas, eu ouso dizer. E basicamente o conceito company of one, o conceito negócio de uma pessoa só, ele é só um conceito para você questionar o crescimento ou a escala e tentar ficar pequeno de propósito. Quando a gente fala de One Person Business aqui no canal, eu geralmente estabeleço as barreiras financeiras, né, de faturamento que isso aí coloca na sua vida. Mas é muito mais importante do que isso, porque o que eu quero trazer? Veja, quando eu falei à tarde para a Tati é quem cuida da minha agência do YouTube, né? Ela trabalha comigo ali e a gente faz esse negócio do zero juntos. E eu falei para ela, eu quero fazer um vídeo contando para as pessoas por que eu não tenho mais um one person business, um negócio de uma pessoa só. E daí ela fez 2 perguntas. Ela falou assim: primeiro, o que mudou no seu trabalho? Praticamente nada. Eu falei: é verdade, praticamente nada. Segundo, como isso pode ser útil para as pessoas? O que você pode ensinar com isso? E aí eu fiquei pensando o que eu poderia ensinar com isso. E eu cheguei nessa resposta deitado com a minha filha ali para dormir. A ideia do livro Company of One é que o trabalho seja um serviço para o resto da sua vida. E que ele não tome todas as suas energias e ele não acabe com o resto que existe de importante. Então você vai ver, ele, na verdade, é uma série de histórias que ele apresenta aqui de empreendedores que escolheram permanecer com seu negócio bem pequeno, bem enxuto. E você vê que normalmente esses caras escolheram isso porque eles queriam priorizar uma vida para além do trabalho. E um dos casos marcantes para mim é de um pintor que fica em casa pintando com as suas filhas. E foi exatamente quando eu li esse livro em 2023 o que eu pensei, olha, eu comecei esse negócio digital para poder ficar em casa com a minha mulher e com os meus filhos. Eu queria poder estar perto deles, eu queria poder acompanhar o crescimento deles, eu queria não perder nenhum ultrassom das gravidezes, se elas falam assim. Eu queria não perder nenhum aniversário, eu queria poder levar eles para o hospital sempre que precisasse, sem precisar dar satisfação para ninguém. Então, eu escolhi esse formato de trabalho aqui na internet com um negócio enxuto para eu poder não deixar o trabalho tomar o resto da minha vida. Curiosamente, eu acho que é um pouco da realidade onde a gente vive, o trabalho ele vai tentando dominar a tua vida, né?
as pessoas ao teu redor, o mundo ao teu redor, ele parece sempre cada vez mais acelerado. Minha sogra veio aqui em casa. Eu tava falando disso com ela hoje no almoço, né? As coisas parecem tão aceleradas que você não consegue mais, você não consegue ficar calmo. Você se sente meio obrigado a acelerar junto com as pessoas e fazendo todas essas coisas. O que é um questionamento desse livro? É basicamente a ideia de você trabalhar no modo company of one, companhia de uma pessoa só. É você reduzir a tua carga de trabalho, olhar só para o que é essencial e importante, para você ver, é a mesma ideia do livro A Única Coisa, é a mesma ideia do livro Essencialismo, e de tantos livros de produtividade, incluindo o que, na minha opinião, é o melhor deles, esse daqui, Slow Productivity. E o que ele fala aqui nesse livro? Existe um trecho aqui na página 70 em que ele está falando que você precisa limitar algumas coisas na sua vida se você quiser ser produtivo. E ele, basicamente, o que ele está dizendo é que a produtividade é fazer menos. Então você vai ter menos objetivos, menos projetos, menos tarefas, menos missões, é menos tudo. E se concentrar sempre em pouquíssimas coisas a serem feitas. E aí eu venho puxando isso para os ensinamentos práticos, ou talvez não práticos, mas para a ideia que eu quero passar para você nesse vídeo, porque eu acho que nem sempre eu te ajudo com um ensinamento prático. Muitas vezes a ajuda que a gente precisa vem de uma conversa um pouco mais abstrata e um pouco mais teórica, igual eu estou tentando ter aqui com você. Veja, quando eu trabalhava só eu e o André, e a gente ou tinha mais uma pessoa trabalhando junto, ou contratava alguns freelancers para fazer algumas coisas específicas, a gente conseguiu levar o negócio muito tranquilamente sozinhos, até, sei lá, cara, mais ou menos 1 milhão no ano. E a gente sempre trabalhou num ritmo que a gente ficasse feliz. Tanto eu quanto ele. A gente trabalha bastante, mas a gente sempre ficava feliz. O André era meu amigo, que era o meu parceiro desde 2019 no negócio. E em 2024, ele também tinha o negócio dele, pra você ver, né? Ele tinha o negócio dele, eu tinha o meu. Ele ainda me ajudava no meu. E a gente tinha uma ajuda ou outra, mas não sempre. E a gente sempre levou nesse ritmo que a gente sabia que era uma construção de longo prazo. No livro Slow Productivity, o Cal Newport fala, eu não sei se eu vou encontrar aqui, mas ele basicamente fala da ideia de que o que importa para a produtividade não é a quantidade de coisas que você faz, mas a faixa de tempo para onde você está olhando. Então, se você olha para um dia e você fez uma coisa, você não se sente produtivo. Mas se você faz essa mesma coisa durante 5 anos e você analisa o resultado que essa coisa criou na sua vida, você vai ver que ela foi realmente surpreendentemente produtiva. Exemplo bobo que vai te ajudar a entender. Coloca como único objetivo da sua vida ir na academia todo dia. No dia nunca parece que é nada demais, mas espera 5 anos. Na verdade, você não precisa de tanto. Espera 6 meses e você vai perceber como foi produtivo você ter ido na academia todo dia quando a gente pensa em produtividade no sentido de te levar mais rapidamente aos teus objetivos. Acho que todo mundo que quer ser produtivo para tentar chegar mais rápido aos objetivos. É alguma coisa assim que as pessoas têm em mente, que tem a ver com não desperdiçar o tempo, não desperdiçar a vida, não desperdiçar seus dias. E aí, a gente trabalhava nesse ritmo, eu e o André, até que ele precisou sair. Por sorte, apareceu a Juliana, que é uma pessoa que veio substituir o André, basicamente. E quando a Juliana chegou, ela identificou uma série de buracos no meu negócio, porque todo negócio tem buracos, todo. Pode ter uma pessoa, pode ter 100 mil pessoas trabalhando, vai ter uma série de espaços para você trabalhar. Inclusive, essa é uma sugestão para você crescer na tua carreira. Olha para a empresa onde você está, descobre onde tem que mexer nas coisas, você vai ganhar promoções sem parar, porque você vai começar a dar resultado para a empresa. E aí quando ela começou a ver todas as coisas que tinham a ser feitas, a gente começou a ver a necessidade de ter mais pessoas para conseguir fazer mais projetos de uma vez. E aí foi quando eu comecei a
pensar em dar passos para fora do modelo ultra enxuto, e a ideia do Company of One, ela basicamente é da sua empresa e até 3 pessoas. E hoje, este meu negócio que acontece comigo e com a Juliana é um negócio onde trabalha eu, trabalha a Juliana, trabalha a Morgana, a Rebeca e a Larissa e o Jardel. São 6 pessoas. Essas 6 pessoas trabalham nesse negócio e ele poderia ser feito com menos? Ele poderia ser feito com menos se eu quisesse trabalhar muito mais tempo. Só que, desde sempre, o meu objetivo foi viver lendo livro e gravando vídeo e escrevendo texto. Sempre foi isso que eu quis. Eu falo lá desde 2018, que quando eu comecei na internet eu só queria descobrir um jeito de fazer dinheiro lendo livro. Eu queria que as pessoas me pagassem para eu ler livros. Curiosamente é meu trabalho hoje. E eu consegui, eu cheguei lá, eu venci na vida, entendeu? E esse negócio poderia ser feito com menos do que essas 6 pessoas se eu quisesse continuar fazendo algumas coisas que hoje eu não faço, operacionais, e que me tomariam algumas horas a mais no dia. E por que eu decidi que teria mais pessoas? Não é só para eu trabalhar menos, mas porque a partir do momento, o que eu percebi, tá? Aqui no digital, o centro do negócio é a audiência, é você que me assiste. Muito obrigado. Sem você eu não estaria aqui. Como você é o centro do negócio, eu sei que quanto mais eu conseguir falar contigo e quanto mais pessoas eu conseguir me ouvindo junto com você, mais rápido eu vou conseguir fazer o negócio crescer. Então, quanto mais tempo eu puder alocar para isso, melhor. E aí que vem a coisa. Com as oportunidades que a Juliana me ajudou a enxergar, a quantidade de trabalho operacional aumentou. Para eu aumentar o ritmo e eu manter o meu jeito de trabalhar, eu teria que ter outras pessoas. E é por isso que a gente hoje trabalha em 6. Na verdade são... É isso aí, né? 6, né? É isso aí, 6. Por isso que hoje a gente trabalha em 6 nessa empresa. Só que basicamente essa empresa é gerenciada por ela. E eu tenho que gravar esses vídeos, eu tenho que gravar as aulas dos cursos, eu tenho que atender... Bom, as mentorias acabaram, já falei isso no outro vídeo. Mas eu tinha que atender as mentorias até ontem. E agora por outros projetos da vida, eu tive que pausar essas mentorias, porque coisas interessantes aconteceram. Então, nesse negócio, nessa empresa, eu resolvi aumentar o time porque eu percebi que seria interessante eu me dedicar mais a estudar e criar conteúdo. Por quê? Porque surgiu uma segunda oportunidade. Veja, é muito importante você acompanhar essa história porque ela vai te ajudar a vislumbrar as coisas. Conforme cresceu o número de clientes nessa primeira empresa, ela abriu portas para uma segunda empresa. Por que isso acontece? Porque toda vez que você resolve um problema, você abre imediatamente um novo problema. Exemplo bobo. Não tenho dinheiro, qual é o meu problema? Ter dinheiro. Agora eu tenho dinheiro, qual é o meu problema? O que fazer com o dinheiro? Agora eu aprendi onde investir o dinheiro, qual é o meu problema? Meu problema é manter os investimentos crescendo. Sei lá, toda vez que você resolve uma coisa, uma nova se abre na tua frente e isso é infinito. Então, toda empresa que gera uma solução, ou todo produto, ou toda solução que você entrega, vai imediatamente gerar um novo problema. Então, se você quer um livro para ler e não tem, eu te vendo um livro, você agora tem um livro, só que agora você tem um problema de interpretar o livro. Eu te vendo um curso de como interpretar o livro. Só que uma vez que você aprendeu a interpretar o livro, você vai querer falar sobre ele com as pessoas. Eu te ajudo a falar sobre ele. Isso é infinito. Então, como é infinito esse processo, não dá para você abraçar todas as soluções do mercado. Mas o que aconteceu comigo foi, eu percebi que tinha muitos dos meus clientes, conforme o tempo passavam, estavam começando a querer ajuda no YouTube. Porque eu vivia de Instagram até 2023. Em 2023 eu começo a tentar caminhar para o YouTube. Não consigo. Em 2024 eu consigo criar constância de gravar vídeos por aqui. E aí assim, ó, em 6 meses muda completamente o meu negócio. Eu consigo me desvencilhar do Instagram aos poucos e transformar o YouTube na minha fonte principal de aquisição de clientes. 2025, o ano que a gente tá, já é assim, 100%. Eu nem mexo no meu Instagram. Eu mal tô postando story. E se eu postar post no feed, provavelmente não vou ser eu. Vou ser bem honesto contigo. Por quê? Porque já não tem sentido. Eu queria sair de lá e eu consegui. Então eu não vou voltar para lá depois que eu conseguir. Se eu voltar para lá, na verdade,
está voltando uma equipe. Então eu percebi que muitos clientes estavam começando a querer ajuda no YouTube e uma oportunidade surgiu. Uma das minhas mentoradas mais aplicadas, que eu mais gostava de ver trabalhando, a Tati, precisou de uma mudança de vida. E nessa mudança de vida eu falei, cara, por que você não vem trabalhar comigo com o YouTube? Você já aprendeu um monte de coisa que eu sei. Eu consigo te ensinar todo o resto. E você começa a cuidar do meu canal. A gente começa um trabalho de cuidar dos canais dos meus mentorados. E aí, se isso der certo, a gente vai ter uma empresa onde a gente vai poder cuidar de vários canais. Hoje a gente cuida, eu acho que de 24 canais de YouTube na nossa agência. E este segundo negócio é um negócio que simplesmente não dá para você fazer sozinho se você quiser ter 24 clientes. Teria que ter 1, 2, 3, sei lá. Mas é um negócio que exige alguém que vai escrever as coisas, títulos, thumbnails, ter as ideias dos vídeos, fazer o brainstorm, alguém que vai fazer as thumbnails, alguém que vai editar os vídeos e alguém que vai programar os vídeos ajustando os metadados, fazendo com que eles sejam encontrados por SEO e que a recomendação funcione, por aí vai. Então, essa é uma empresa que ela já nasceu com a ideia de crescer em número de pessoas. Parêntese no vídeo. O Naval Ravikant, no almanaque de Naval Ravikant, na verdade é um post de Twitter, fala que existem 4 formas de você alavancar o negócio. Ou com capital, dinheiro, ou com pessoas, ou com programação, ou com mídia. Eu sempre quis alavancar meu negócio com mídia, porque mídia dá audiência, a audiência dá muitos potenciais clientes e isso se converte naturalmente em um negócio girando. Porque o meu negócio, as duas empresas giram muito bem. Porque tem muito cliente. A gente tem lista de espera na agência, assim, é muita gente na lista de espera já. Faz, sei lá, 1 mês e meio que eu não consigo colocar nenhum novo cliente para dentro. Porque a gente está arrumando um monte de coisa e fazendo a agência funcionar do jeito que ela tá. E a minha vida está acontecendo. Minha filha está nascendo, tem um monte de coisa acontecendo na minha vida. Então, a gente tem uma lista de espera enorme. E por que tem uma lista de espera? Porque eu detenho uma mídia que funciona. E aí que vem a coisa. Quando eu abri a agência, eu pude abrir com uma pessoa que iria cuidar da agência de forma operacional. Então, isso não mudaria nada no meu trabalho do dia a dia. E aí que vem a coisa. A escala para além do negócio de uma pessoa só, ela não mudou o meu jeito de trabalhar. Por quê? Porque eu construí o ativo mais importante de todos, que é a audiência. E por construir o ativo audiência, e da forma como eu construí, eu ganhei a confiança de pessoas boas que querem trabalhar comigo. Então eu tenho a confiança de pessoas que querem comprar os produtos e serviços, mas eu também tenho a confiança das pessoas ao ponto delas quererem trabalhar comigo. E eu vou te dizer, nem sempre foi fácil trabalhar comigo, em muitos momentos foi difícil. Mas porque eu conquistei uma certa confiança das pessoas, elas suportam a parte chata do trabalho, porque toda vez que você tem que trabalhar com alguém que vai ser teu chefe, é chato. Elas suportam a parte chata porque a gente conseguiu construir essa relação de confiança e muito foi por causa do meu conteúdo. Então elas já chegaram com uma certa expectativa de confiança graças ao conteúdo que eu produzia, e isso se mostrou verdadeiro na prática. Elas viram que o mesmo cara da câmera é o mesmo cara que trabalha. E isso faz com que o trabalho funcione. Então, eu decidi passar... E aí, por causa disso, no total, as empresas hoje têm... Acho que são 15 pessoas, tá? A gente tem a Tati e 2 de cada posição, mais a Nádia que cuida do sucesso do cliente. São ali umas 9 pessoas, alguma coisa assim. E por que então eu decidi ir para além do 1% Business? Porque, primeiro, eu percebi que eu tinha chegado num ponto em que a natureza do meu trabalho não mudaria. Eu poderia continuar fazendo exatamente a mesma coisa, que é criar conteúdo, ler meus livros, estudar, e só que numa escala maior, porque agora eu tinha 2 pessoas de confiança que poderiam cuidar das 2 empresas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, eu percebi que essa
escala, graças a esse formato de trabalho e eu ter formado, porque beleza, elas chegaram com uma expectativa, mas também se formaram em muitas coisas que eu ensinei. Então teve um tempo de maturação e valeu muito a pena, porque você tem que sempre treinar as pessoas que vão trabalhar com você. E quando a gente teve essa escala, a natureza do meu trabalho não mudou, então eu não tive que deixar de lado as coisas importantes da minha vida. Veja, isso é o mais importante para mim. Eu só escolhi sair do modelo de uma pessoa só, uma vez que eu estava consolidado com a audiência, eu tenho audiência suficiente e as pessoas confiam suficientemente em mim para a gente ter uma previsibilidade de vendas e de ações. Eu sei que cada vez que eu fizer uma ação assim, vai gerar mais ou menos um resultado assado. E isso acontece porque eu construí a mídia, que é a forma número 1 de alavancagem. Para eu poder, então, olhar para a forma número 2, que é pessoas. E capital, eu nunca precisei pegar capital externo. Eu fiz tudo com o meu próprio capital que girou nas minhas empresas. E isso se dá, na minha opinião, porque a mídia, ela me possibilita. Como eu tenho muita gente organicamente, eu não preciso gastar tanto dinheiro para adquirir. Quando você não tem uma boa aquisição orgânica, você tem que gastar bastante dinheiro, você vai precisar de capital. Eu não preciso de muito capital para isso, porque eu passei anos construindo essa audiência. E a gente vai para mais um ponto. A ideia do Company of One, de que você não necessariamente precisa estar sozinho, mas você precisa manter a mesma filosofia de questionar o crescimento. Então, eu não estou fazendo mais conteúdo, na verdade, estou fazendo menos conteúdo hoje do que antes. Eu não estou trabalhando mais, na verdade, eu trabalho. Eu não sei se é o mesmo tanto, às vezes é menos, às vezes é mais, tem períodos. Só que eu sei que eu leio mais, eu estudo mais e eu consigo produzir mais material. E esse material vai se traduzindo ao longo do tempo em aulas e cursos. Então essa é a ideia do livro Company of One. E eu percebi que a ideia do livro Slow Productivity se manteria verdadeira na minha vida, que é de fazer poucas coisas. Então, antes eu fazia sozinho, eu e o André, numa escala um pouco menor, já era uma boa escala de faturamento. Pensa, você faturar 1 milhão no ano com poucos custos, bota 50% de margem de lucro, que é o que mais ou menos tem um negócio digital. Pensa que em 2024 eu fechei com 62% de margem de lucro. Você vai ver que você não precisa faturar muito dinheiro mesmo. Você pode, o lucro, por ser alto, te permite faturar menos. Então eu percebi que eu poderia aumentar a escala do meu trabalho sem mudar a natureza dele. E isso não vem simplesmente por mais dinheiro. Na verdade, não mudou tanto assim a quantidade de dinheiro que o meu negócio me dá no meu bolso todo mês, porque o que aumentou foram os custos também. Então as coisas aumentaram de uma forma relativamente proporcional. De fato, hoje, por ter mais de uma empresa e por ter, na verdade, são 4 empresas que eu nunca falei que são 4, tá? Agora é a primeira vez que eu tô falando. São 4 empresas diferentes, já é um ganho um pouco maior, de fato. Mas é pelo somatório das coisas. Mas cada negócio em si, se eu estivesse trabalhando com um só, eu estaria faturando um bom dinheiro que estaria sobrando no meu bolso tranquilo, igual era até 2023. Mas a natureza do meu trabalho, vindo para o YouTube e ganhando a possibilidade de uma escala muito maior com as pessoas, me fez tomar essa decisão. E aí eu percebi que aí vem a parte boa do não estar sozinho. É bem gostoso trabalhar com as pessoas. Do mesmo jeito que eu gosto muito de trabalhar sozinho, eu percebi que se eu conseguisse manter a mesma forma de trabalho, mas agora tivesse a escolha de vez em quando ter uma companhia, ia ser mais legal ainda. E de fato foi. Então agora eu tenho pessoas com quem eu posso falar, com quem eu posso contar, com quem eu posso conversar. E isso acaba sendo mais divertido com o passar do tempo. Então eu tenho achado divertida essa jornada e eu acho que a diferença que teve entre a minha vez que eu tentei escalar com mais pessoas e eu me frustrei em 2023 para agora é essa maturidade de não mudar a natureza do meu trabalho e encontrar pessoas que são capacitadas para fazer a parte que eu não queria fazer,
que é a parte da gestão das coisas, da gestão das pessoas e de apertar botões o tempo inteiro. Em 2023 eu sofri muito com isso. Resumo da ópera. Eu já tinha descoberto em 2018 que vir para o digital me deixaria tempo livre. Isso foi verdadeiro desde então. Em 2019 eu tive muito tempo livre, em 2020 eu fui para a Itália, eu aproveitava bastante os meus dias, em 2021 eu me casei, a gente curtia bastante a vida, em 2022 nasceu meu primeiro filho, eu tive sempre perto dele, exceto num pequeno período em 2023, quando eu me frustrei, que eu já contei isso no passado e por isso que eu adotei de vez o One Person Business. E assim, cara, os anos foram passando e eu sempre tive todo o tempo disponível que eu queria trabalhando sozinho. O que mudou em 2025, janeiro de 2025, foi a possibilidade de ter pessoas boas crescendo junto comigo, sem que eu tivesse que mudar a natureza do meu trabalho e mudar o tempo disponível que eu tenho. Isso pareceu propício ao momento. Eu já tinha chegado ao que me parecia um certo limite de faturamento, eu já falei isso várias vezes, entre 1 e 2 milhões por ano em 2 ou 3 pessoas me parece um limite de saúde, e depois disso você vai começar realmente a trabalhar mais para conseguir manter o crescimento. E manter o crescimento é muito mais difícil do que você faturar uma vez só. E aí, a construção da audiência que eu tive de 2018 para cá foi o que possibilitou fazer essa escolha sem que eu passasse a trabalhar menos e deixar de fazer o que importa, que é ficar com a minha família. Eu não sei se tem uma conclusão para isso daqui. Eu queria ouvir de você o que você pensa. Eu ainda penso que, na verdade, assim, ó, eu vou pensar isso eu acho por muitos anos. Essa ideia, essa filosofia de One Person Business, ela é muito, muito massa, cara. Ela é maravilhosa. Ela dá essa tranquilidade de longo prazo, ela dá essa ideia de produtividade lenta, que é o que deixa faz com que o trabalho não te deixe ansioso e estressado pra caramba. E isso é o que sustenta no longo prazo. Se você consegue entrar num ritmo de trabalho que é sustentável, que não é ultra acelerado, que foge um pouco da toada do mundo atual e que é sempre um trabalho de alguma atividade que faz muito sentido para a sua vida, como ler faz para a minha vida, você vai perceber que o trabalho é muito melhor. Então, o One Person Business virou uma forma de levar a vida, de olhar para o trabalho. E mudou completamente o meu trabalho, tudo. E mesmo agora, com pessoas na equipe, são exatamente as ideias que eu trago de um One Person Business que estão fazendo com que o trabalho continue muito bom, muito agradável e eu consiga fazer as coisas crescerem com outras pessoas. Então, assim, cara, comenta aqui o que você acha, o que você pensa, que dúvidas você tem sobre o One Person Business, porque isso não vai deixar de ser o centro do meu canal, porque eu sei, cara, eu sei que é isso que vai levar as pessoas que estão do zero a um negócio bem lucrativo que vai sustentar a vida delas e a família delas. E também é essa filosofia que vai te ajudar a escalar esse negócio quando você tiver rompido as barreiras de trabalhar sozinho, sem que você entre nesse ritmo alucinante do mundo, num ritmo agradável de trabalho. Enfim, comenta aí, eu quero abrir um bate-papo para eu saber o que você pensa e poder gravar mais vídeos sobre esse assunto. Até o próximo vídeo, tamo junto.